Seja muito bem-vindo ao Somatize. Eu sou a professora Edna e você está estudando comigo a matéria para o Colune. Ou qualquer outro concurso que caia a matéria de ensino fundamental também, tá? Isso serve para você também. Então, já avisa os amigos que a Edna vai ver todo o edital esse ano, sempre às terças e quintas, às 18h30, tá? Na primeira aula, eu expliquei o que seria um conjunto, né? Que seria a reunião de elementos em comum. E hoje eu estou aqui para falar de pertinência. Pertence ou não pertence a um conjunto? Vem comigo para a gente ver o que é isso. Bom, a relação de pertinência, ele tem aqui símbolos, né? É um ezinho, um é meio diferente. Eu vou falar que esse ezinho significa pertence e esse ezinho cortado significa não pertence. Ou seja, um elemento ele vai estar dentro do conjunto ou não vai estar dentro daquele conjunto. É basicamente isso. Pertence é se ele está dentro daquele conjunto, não pertence se ele não está dentro daquele conjunto. Então, por exemplo, dos conjuntos que eu falei na última aula. Aquele conjunto B que representava os dias da semana. Então, eu posso falar que a segunda-feira pertence ao conjunto, tá? Ela está lá dentro. Domingo está lá dentro, pertence ao conjunto. Já, por exemplo, o conjunto A, que eram os números pares menores que 10. Se eu falasse o número 5 não pertence a esse conjunto, porque ele não é um número par menor que 10. O número 8 já pertence a esse conjunto, porque ele é par menor que 10. Então, basicamente é isso. Pertencer ou não significa estar lá dentro, ou seja, obedecer a característica comum daquele conjunto, tá? Então, é isso que eu escrevi aqui, ó. A relação de pertinência mostra se um elemento está dentro ou não de um conjunto, ou seja, se ele pertence ou não pertence a esse conjunto. Então, vamos utilizar esses símbolos para representar essa relação de pertinência. Então, esse ezinho pertence, o ezinho cortado não pertence, tá? Assim, para afirmar se um elemento está ou não no conjunto, devemos utilizar essa notação aqui. Então, vejamos aqui um exemplo, ó. Considere o conjunto B. 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 15, né? Então, são alguns números ímpares aqui. Então, ó, observe que o número 5 está dentro do conjunto B, ó. Está aqui. E o número 0 não está dentro desse conjunto. Então, como que nós podemos representar? Eu vou falar que o 5, ó, pertence ao conjunto B. Esse ezinho e a letra maiúscula, né, que representa o conjunto. E o 0, ele não está lá dentro, ó, ou seja, ele não pertence ao conjunto B. É sempre isso. Toda vez que eu for me referir a um elemento, eu vou falar se ele está lá dentro ou se ele não está lá dentro. Então, o conjunto dos tipos sanguíneos, por exemplo, que nós vimos na aula passada, né? Que era o conjunto C. Então, eu tinha o tipo sanguíneo A, o tipo sanguíneo B, o tipo sanguíneo AB e o tipo sanguíneo O. Então, eu posso falar que o tipo sanguíneo A, ele pertence ao meu conjunto C. Eu posso falar que o B é o tipo sanguíneo que também pertence ao meu conjunto C. Ou posso falar, por exemplo, que o tipo sanguíneo D, que na verdade nem existe, né? Ou seja, não pertence ao meu conjunto C, não é um tipo sanguíneo que existe. Então, basicamente, a relação de pertinência é só isso, é bem simples, tá? E aí eu vou falar que pertence e não pertence sempre se refere a elementos, ou seja, elementos únicos, tá? Então, se eu falo, por exemplo, um outro conjunto aqui, vou chamar aqui um conjunto de W, que é o conjunto das vogais, né, do alfabeto. A, E, I, O, U. Esse é o meu conjunto W, as vogais do alfabeto. Então, eu posso falar aqui, ó, que a vogal A, ela pertence ao conjunto W, né? Ela está dentro do conjunto W. A vogal I pertence ao conjunto W. Eu já posso falar que a letra B, por exemplo, não pertence ao conjunto W. Por quê? Ela não é uma vogal, é uma consoante, né? A letra J também não pertence ao conjunto W. Por quê? Quem é W? É um conjunto de características comuns, ser vogal. Nem o B, nem o J não tem essa característica, ou seja, eles não se encaixam dentro desse conjunto, tá? Então, basicamente é isso. O que eu queria falar para vocês é isso, sobre pertencer ou não pertencer, tá? A aula de hoje é rapidinha. Daqui a pouco tem uma aula com exercício, então vocês não podem perder. Até o próximo dia. Beijo.